All the prophets had flaws. All the ones was a potion. But here at last, coming up through that, finally comes the masterpiece. The perfect one. No fault in him at all. So perfect, reflected of the builder himself. His own image was reflected in his work. Todos os profetas tinham falhas, todos eram uma porção. Mas aqui, finalmente, vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, o perfeito, nenhuma falha nele, de modo algum, tão perfeitamente refletiu o próprio construtor, sua própria imagem foi refletida em sua obra. God and Christ were one, insomuch until he put his own spirit into him, and then even the image and the builder became one. God and his sculpture work, his masterpiece. Deus e Cristo eram um, a tal ponto que ele colocou seu próprio espírito dentro dele, e então até mesmo a imagem e o construtor se tornaram um. Deus é sua obra de escultura, sua obra-prima. Where Moses was in the work of St. Angelo, Michelangelo rather, was a sculpture work that was dead because it had been made out of stone. Onde Moisés foi na obra de Santo Ângelo, ou Michelangelo, melhor dizendo, foi uma obra de escultura que estava morta porque tinha sido feita de pedra. But here, the master builder, when he got his handiwork perfected, he stepped into it. Mas aqui, o mestre construtor, quando concluiu seu trabalho manual, ele entrou nele. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que a graça desse Deus maravilhoso seja abundante em cada coração. Efésios, no capítulo 4, nós encontramos este capítulo falando sobre a unidade da fé. São Paulo, fazendo um rogo aqui, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora, isso é muito maravilhoso. Ele é o cabeça, ou a cabeça, né? A cabeça do corpo. Este corpo que é composto por membros, é composto por células, por pequenas células ou grandes células. E agora, esse Deus maravilhoso, ele tem algo, como nos mostra aqui mais adiante o apóstolo, para que haja um aperfeiçoamento deste corpo. Cada um cumprindo o propósito de Deus, a função dada por Deus
para que o corpo se mantenha saudável. Nós encontramos vários sistemas neste corpo natural. É o digestivo, o excretor, o circulatório, cardíaco. Nós encontramos esse sistema nervoso que, quando ele está abalado, o corpo todo padece com ele. Agora, verso 11, o apóstolo nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Poxa vida, é o quíntuplo de Efésios. Deus buscando aperfeiçoar este corpo. Então, um corpo perfeito dentro de um natural, ele obedece ordens. Cada um tem a sua função. Você não vai encontrar o coração querendo fazer o trabalho dos rins. Não, você não vai encontrar isso. Há uma harmonia entre os órgãos para que tudo funcione bem e aquele corpo prossiga bem. Então o apóstolo, ele não pode estar em choque com o profeta. O evangelista não pode estar em choque com o pastor ou com o doutor, e nem o doutor em choque com o apóstolo. Cada qual tem de Deus a sua missão. E ele formou então este quadro maravilhoso, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, em meio a tudo isto, no mundo em que vivemos, quando a igreja do Senhor Jesus está peregrinando nesta terra, ele não a deixou só. Ele colocou no meio dela aquilo que é chamado sempre pelos pregadores, o quíntuplo de Efésios. Já lemos sobre eles. Agora, em meio a isto, existe a falsidade. Existe, então, de todos esse quíntuplo de Efésio, existe aquele que é enganador. Existe aquele que age com astúcia, com engano e fraudulosamente. Então a gente conclui o quê? Que existe o falso profeta, o falso apóstolo, o falso evangelista, o falso pastor e o falso doutor? É o que mostra as Escrituras. Agora, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se esse Cristo, se essa cabeça não estiver realmente neste corpo, o corpo é levado para lá e para cá, em todo o vento de doutrina. Mas nós damos graças a Deus. Você deve dar graças a Deus, porque Deus jamais tem abandonado os seus. Por um tempo eles sofrem, não é? Tem dificuldade, mas na hora certa, na hora precisa, na hora correta, Deus coloca as coisas no devido lugar. Deus coloca as coisas no devido lugar. Estamos vivendo em tempo
de arrebatamento. E a noiva do Senhor tem que estar preparada para tal coisa. Ou será que vai chegar o dia do casamento e a noiva ainda não está preparada para se casar? Ah, está faltando isso, faltando mais aquilo, mas Deus já enviou todo esse quíntuplo, buscando o aperfeiçoamento da igreja. Porque o profeta diz, e é imprevisível ver a hora em que estamos vivendo. Mensagem Testemunho 23. Assusta-me, assusta-me. Em meu coração os sinos da alegria estão soando, sabendo que a vinda do Senhor está tão próxima. Mas o que me assusta é saber que tantos estão despreparados para a hora com a qual estamos nos defrontando. De tudo isto, esta é a parte ruim. Esta é a parte triste. A parte triste não é saber que Jesus está perto. A parte triste não é saber que estamos nos aproximando desse grande e glorioso dia. A parte que assusta, que entristece, é saber que tantos estão despreparados. Mas por que estão despreparados? Por que os soldados têm que se preparar para ir à batalha? Se um soldado vai para a batalha despreparado, não conhece o som da trombeta, para isto, para aquilo outro, quando ele ouvir o toque da trombeta, ele vai ficar perdido. O que faço agora? Recuo ou avanço? Paro ou continuo? Olha, Deus não está nos devendo nada. É que nós temos sido, às vezes, negligentes para entender o momento exato que estamos vivendo. Será que nós não estamos descansando a nossa fé em um ser mortal? Ao invés de depositar tudo que somos, que temos, que queremos ser na bendita e gloriosa palavra de Deus? Então é isto. Isso entristecia e assustava o profeta. Isso entristece a gente, de ver as pessoas ainda tão despreparados, amarrados em bens materiais, lutando para se tornarem milionários. Aí alguém pode pensar, mas o crente não pode ter uns bens? Pode sim ter seus bens. Ele não pode ser avarento. Você sabe que o jovem rico, mancebo de qualidade, chegou diante de Jesus e ele se engrandeceu. Porque tudo que Jesus falou para ele, ele citou os mandamentos para Jesus e disse assim, eu guardo isso desde a minha meninice. Aí Jesus fez uma análise da vida dele. Sabe o que ele encontrou lá? Idolatria. Se dissesse para aquele jovem que ele era o idólatra, ele podia mandar te matar. Eu adoro um outro Deus? Onde você pode provar isto? Que eu adoro um outro Deus. Mas Jesus mostrou qual Deus que ele adorava: o dinheiro. Tem uns que adoram a fama, outros adoram a sensualidade, outros adoram isto, outros adoram aquilo. Mas aquele jovem adorava o dinheiro. Então, quando Jesus mostrou o caminho para ele chegar definitivamente ao céu, porque Jesus o amou, ele falou assim, deixa de ser idólatra. É a avareza que tem no seu coração. Cuidado com essa avareza, porque ela é disfarçada. Ela está aí plantada. Ah, mas eu tenho que fazer isso, fazer mais aquilo, comprar mais aquilo outro, comprar mais aquilo outro, comprar mais aquilo outro. Dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo.
São sinais. Não há satisfação. É perigoso não estar satisfeito com o que Deus dá. É perigoso. Agora, se Deus te der R$1 milhão, ou de dólar, 2 milhões, ou 1 bilhão, não se torne avarento. Abra sua mão. Porque a avareza é idolatria. E o idólatra, conforme sabemos, conhecemos, através das Santas Escrituras, que o idólatra não entrará no reino dos céus. Mas vejam bem, eu não sou pregador. Qualquer pessoa sabe disso. Eu não sou pregador, é o 25, parágrafo 25 da mesma mensagem. Mas isso é constituído numa forma espiritual de observar coisas e ver coisas se moverem e avisar de antemão as pessoas sobre coisas que estão prestes a acontecer. Então o profeta diz, essa é a minha formação, eu não consigo evitar isso, não mais do que você consegue evitar a sua formação. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas que às vezes a gente faz e as pessoas não vão compreender. E eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Então, meus irmãos, esta igreja foi colocada aqui com um propósito. Há um espírito por trás desta igreja. Certamente, espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo, ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Para que você deseja isso, aquilo, outro? É para engrandecer o reino dos céus? Ou para engrandecer um sistema ou a si mesmo? Observe seus motivos e objetivos. Por que você está colocado no corpo? Por que você está colocado aqui sobre esta terra? E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que te ajude a compreender isto, que me ajude, que ajude a noiva a entender o momento exato que estamos vivendo. Belisque a sua consciência, se assuste com isto. Estás preparado para a hora com a qual estamos nos defrontando? Ó Deus, se não estivermos prontos, ajuda-nos a estarmos. A qualquer instante o Senhor voltará. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.